ler aqui, pode ficar sentado mesmo, igreja, aqui em Jeremias, capítulo 18, perdão, alguns versículos eu vou estar lendo para estar adiantando. Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 em diante. A casa do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Somos vasos, né, irmãos? Nós somos vasos na mão do oleiro, né? O Senhor, quando Ele formou o mundo, Ele quis tudo perfeito, né? Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou as estrelas, Ele criou o sol, Ele criou a lua, Ele criou a natureza do Senhor, né? E Ele também formou o homem. E o homem, ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Para quê? Para que ele pudesse ser aquilo que o Senhor sempre quis que ele fosse, que ele fizesse sempre a vontade do Senhor. Assim como o Senhor formou o homem, Ele também formou a mulher. Da costela do homem, Deus tirou e fez a mulher para andar lado a lado com o homem. Não é nem em si, Ele não tirou nem da sua cabeça e nem tirou dos seus pés. Ele tirou do seu lado, para que os dois fossem um casal, para andar lado a lado, servindo ao Senhor. E dessa forma, o Senhor escolhe, né? Ele nos escolheu. Dessa mesma forma que Deus ele fez ali o homem. E Ele escolheu, porque Ele achou perfeito aos olhos deles fazer o homem. Porque Ele já tinha feito tudo. Ele fez o homem para povoar a terra. Dessa forma Ele nos escolhe, né? Ele escolheu Jeremias para que ali ele levasse a palavra do Senhor àquela terra que estava necessitada. Mas Jeremias, ele tinha o temor, né? Ele temia diante do Senhor. E ele dizia que ele se encontrava talvez até um pouco inútil em levar a palavra do Senhor, porque ele tinha medo, né? Porque a responsabilidade é muito grande quando nós pegamos a palavra do Senhor para estar levando alguém que necessita. Mas o Senhor falou o quê? Que desde o seu ventre, do ventre da sua mãe, ele já tinha o formado, ele já conhecia. Antes mesmo que ele fosse formado dentro do ventre da sua mãe, ele já conhecia Jeremias. Quando o Senhor escolhe, não adianta você querer recuar, porque se Ele te escolhe, você tem que fazer a obra do Senhor. Não é verdade? Não podemos olhar para trás mediante talvez o temor, mediante talvez que achamos que talvez aquela pessoa fale melhor que nós. Não. Se o Senhor te escolheu, Ele te capacita, né? Ele te capacita para levar a palavra dEle. E assim a palavra do Senhor aqui fala em Jeremias, capítulo 18. A casa do oleiro. Quem é o oleiro? O oleiro é o Senhor. E a casa é o nosso coração. Não é verdade? Nós somos o barro, nós somos o vaso feito pelas mãos do Senhor. Ele escolheu o melhor barro, né? Ali nessa passagem aqui de Jeremias, a gente pode fazer a comparação, que lá ele escolhe o melhor para poder estar fazendo a obra do Senhor. Ele diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te, né? Talvez ele estivesse sentado, talvez ele estivesse deitado. O Senhor ordenou a ele para que ele se levantasse. Assim somos nós. Quando o Senhor mandar você se levantar, se levante. Não hesite em pensar assim, Senhor, mas para quê? Por que eu tenho que me levantar? Para que eu vou me levantar? Não questione ao Senhor. Somente se levante e ouça o que Deus quer falar com você. Desce à casa do oleiro. O que é descer na casa do oleiro, irmãos? É descer na humildade.
né? Porque nós somos aquilo que o Senhor nos escolheu que nós somos. Então nós não somos melhores do que ninguém. Quando o Senhor mandar você se levantar, se levante e desça, para que o Senhor te exalte da maneira dele. Assim como ele falou com Jeremias, ele fala conosco nesta noite, não é verdade? Porque nós somos o barro, nós somos o vaso feitos pelo oleiro, e o oleiro é o Senhor. É Ele que nos molda, é Ele que nos prepara, é Ele que nos escolhe, e é o Senhor que nos capacita para cada um estar aqui fazendo a obra dele. Levanta-te e desce à casa do Senhor, do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ali o Senhor queria mostrar algo para Jeremias, né? Ali o Senhor mandou ele se levantar, mandou ele descer na casa do oleiro, para que ali o Senhor falasse com ele, falasse aquilo que o Senhor queria falar ao seu coração. Jeremias obedeceu, Jeremias foi obediente. Ele desceu à casa do oleiro e viu que ali o Senhor estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Ou seja, ele ali estava preparando o vaso para ser feito, não é verdade? Para ser usado da maneira do Senhor. O vaso que ele tinha feito se quebrou na sua mão, então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Eu tirei algumas coisas aqui algumas palavras, né? Sobre o processo do barro, né? Eu pesquisei algumas coisas e eu vou passar para a igreja. Como o vaso ele é feito. O primeiro processo, ele é escolhido, ou seja, o barro é escolhido. Existem mais de 200 tipos de barros, né? E entre eles, apenas 8 são escolhidos para ser formado. E entre os 8, apenas um o oleiro escolhe para ser feito. Assim somos nós. No meio de milhares de pessoas, Deus nos escolheu. Aleluia! Para estarmos aonde? Aqui. Talvez muita gente pense assim, uma sexta-feira, né? Não está chovendo, está friozinho, mas eu poderia estar onde? Talvez numa pracinha, talvez numa festa, mas aquele que vem aqui adorar o Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito. A recompensa do Senhor é muito grande naquele que realmente se dispõe a estar na presença do Senhor. Logo após ele ser escolhido, o segundo processo, ele tem que ser peneirado. Ou seja, o barro ele tem impurezas, né? São pedrinhas, são folhagens, então ali ele tem que ser separado, peneirado, para ele poder ser feito, né? Para o vaso poder ser feito, não é verdade? Tudo aquilo que impede do vaso ser feito, o oleiro vai lá e começa a tirar. Assim é da nossa vida. Tudo aquilo que te impede de fazer a obra do Senhor, o Senhor começa a tirar. O que pode ser isso? Pode ser o orgulho, pode ser muitas vezes a inveja, pode ser muitas vezes a maldade que existe no coração. Ai, Senhor, Lousa, mas o cristão tem maldade no coração? Muitas vezes existe sim a maldade no coração do homem, porque o homem é falho. O homem ele é feito por Deus, mas ele é falho. Somos falhos. Mas o bom de tudo isso é que temos um Deus que nos justifica, que nos limpa, que Ele nos peneira, que Ele tira todas aquelas impurezas para fazermos o quê? Um vaso novo na presença dEle. Aleluia. Depois dele ser escolhido, quando ele é escolhido, ele é peneirado e logo após ele é amassado. O oleiro começa a amassar o barro para assim começar a talvez pegar forma ali, né? Fazer o amasso do barro para pegar forma. Assim somos nós, né? Nós somos amassados na presença do Senhor, para que quando vier as provações, nós possamos ser aprovados pelo Senhor. Não é verdade? Quantas provas o cristão passa? Quantas lutas o cristão passa? Todos que estão aqui têm uma luta diferente. Todos aqui já passaram por um processo diferente. Você foi escolhida pelo Senhor. O Senhor, Ele começou a te peneirar
ele começou a te amassar para ali ele fazer um vaso da maneira dele. E o melhor vaso é aquele feito pelas mãos do Senhor. Aleluia. O quarto processo, ele tem que ser deixado, depois que ele é escolhido, peneirado e amassado, ele tem que ser deixado um pouquinho de lado. Para quê? Para que aquela massa, aquele barro possa ser curtido. Precisa de um tempo para ficar bom. E ali fica sozinho por um tempo, ou seja, o oleiro deixa ele ali um pouco de tempo, para ali ele poder pegar, ser ajuntado, para ele estar pegando a forma necessária. O quinto processo é formar o vaso. Aí o tempo de preparo que irá pegar forma, o vaso do jeito que o oleiro quer. Ou seja, o quinto processo é formar o vaso. Depois que o oleiro escolhe o vaso, que ele peneira, tira as impurezas, que ele amassa do jeito dele, aí ele faz o quê? E aí ele deixa ali um tempinho para poder pegar o tempo necessário dele. Ele começa a fazer o quê? A forma do vaso. Ou seja, pode ser pequeno, pode ser grande, aos olhos de muitos pode ser bonito. Quantas vezes a gente vai numa loja e fala assim, nossa, que vaso lindo. Da mesma forma, a gente também olha e fala, nossa, esse vaso está feio. Mas ele foi feito. Da maneira que o oleiro ele queria fazer, ele fez. Não é verdade? Não importa, irmão, se você é pequeno, se você é grande, se você é feio, se você é bonito. Todos na presença do Senhor somos iguais. É verdade? Todos da maneira certa. Cada um tem uma qualidade diferente. Cada um tem uma liderança diferente. Não é verdade? Tem aquele irmão que está ali na porta, olhando quem entra. Tem a recepcionista. Tem a liderança. Tem o pastor. Mas todos diante de Deus somos iguais. Cargo nenhum vai levar para o céu. Ao contrário, é o que você faz na casa do Senhor que o Senhor vai levar em conta. Se você realmente faz de coração ou se você de repente faz para se amostrar. Mas o Senhor vê, não é verdade? O Senhor vê, o pastor está aqui, ele está observando, mas os olhos do Senhor, ele vê tudo. Eles são da sua mente, eles são do seu coração, eles são da sua vida. Nós devemos ser vasos de honra na presença do Senhor, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Não é verdade? Talvez muita gente fale, lá fora ninguém está vendo, mas os olhos do Senhor vê tudo. E quem há de te julgar não é o pastor, não sou eu que sou líder, a irmã Fernanda, não. Quem vai te julgar é Deus. É Ele que realmente vai lá no dia do juízo final, vai dizer se realmente as suas provas, se as suas obras foram aprovadas adiante do Senhor. Então que você nessa noite seja um vaso de honra na presença dEle. Um vaso que transborde alegria aos olhos de quem está ao seu lado. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá. Ele é escolhido, logo após ele é peneirado, logo após ele é amassado. Ele fica um tempinho ali para ser curtido. Aí ele começa a pegar forma. O oleiro começa a fazer a forma dele. E o sexto processo do vaso é a secagem. Não é verdade? Muitas vezes achamos que já estamos prontos. O vaso já está pronto, mas já pegou forma. Mas muitas vezes ainda pode ser rachado. Aí ele precisa do quê? Da secagem. Ou seja, ele pegou a forma, então ele precisa ficar ali para secar. Mas muitas vezes possa ser que exista uma rachadura que na hora que ele foi feito, porque talvez o processo na hora que ele fez não foi o processo certo. E existe aquela rachadura. O que o Senhor faz? Ele vai ali de novo e faz tudo de novo para que aquele vaso ele se forme da maneira que Ele quer. É da maneira que o Senhor quer que nós façamos a vontade dEle. Não é a nossa vontade. O Senhor, Ele quer usar cada um diferente da maneira dEle. Não é verdade? O importante é você estar na presença do Senhor, fazendo a vontade dEle de coração, igreja. O Senhor, Ele quer te encher. O Senhor, Ele quer colocar dentro de você aquele desejo de realmente fazer aquilo com amor. A obra do Senhor, ela tem que ser feita com amor, com dedicação. Nós temos que fazer a obra do Senhor muito melhor do que nós fazemos algo dentro da nossa casa.
Quando você vai dar algo para o seu filho, você muitas vezes quer escolher o quê? O melhor, não é verdade? Dentro das casas do Senhor tem que ser 1000 vezes melhor, porque é para o Senhor. Da mesma forma que nós nos alegramos em dar aquilo para o nosso filho, para o nosso esposo, para a nossa esposa, vice-versa, é assim o Senhor, Ele se alegra quando Ele recebe o melhor da gente para Ele. Ele não quer sobra não, irmãos. Não dê aquilo que sobra do seu tempo para o Senhor. Já acorde glorificando ao Senhor, agradecendo a Deus pela vida que Ele te deu, agradecendo a Deus pela chuva que está caindo, não reclame. Muitas vezes nós reclamamos, Senhor, só está chovendo, mas Deus sabe o porquê. Somente está chovendo na natureza do Senhor, e na natureza do Senhor nós não mandamos. Nós, seres humanos, eu falo por mim, nós, seres humanos, muitas vezes somos injustos em só reclamar, e muitas vezes nós só sabemos reclamar e agradecer pouco. Não é verdade? Agradecer é pouco. Levante de manhã cedo e agradeça ao Senhor. Não tem tempo, talvez, de ficar ajoelhado, 20 minutos, 30 minutos, não importa. Mas só de você agradecer ao Senhor. Levantar de manhã cedo e agradecer, Senhor, muito obrigada. Porque se eu estou vivo, eu dedico a Ti a minha vida. Se eu tenho saúde, eu dedico a Ti a minha saúde, Senhor. Você abre a janela e de repente você vê aquela luz lá no céu brilhando, o sol brilhando, a chuva caindo. Não importa, agradeça ao Senhor. Seja um vaso de honra na casa do Senhor, para que Ele te honre da maneira dEle. Amém? Depois da secagem, aí vem o último processo do vaso, quando ele é feito. É o processo que ele vai à fornalha. Ou seja, o oleiro, ele pega o vaso, leva até a fornalha para ali ser aquecida e fazer o final ali do vaso que foi feito através do oleiro. Assim é nossas vidas. Muitas vezes fala assim, mas esse fogo aqui, esse fogo foi uma fornalha boa, sim, porque ali é o último processo que o vaso tem que ser feito. Não é verdade? Por mais que venha as tribulações na sua vida, saiba que o Senhor, Ele a cada processo dele na sua vida, vai lhe trazer algo importante para você. Não importa o processo que você passe. Seja o processo da espera, seja o processo do tempo, seja o processo da enfermidade, seja o processo da luta, do desemprego, é tudo um processo, não é verdade? O Senhor, Ele quer nos modelar da maneira dEle. O Senhor, Ele quer nos fazer vasos que agrade a Ele, que nós possamos estar na presença dEle, de acordo com a vontade dEle. Cada um aqui tem uma qualidade diferente perante o Senhor. E o Senhor se agrada. Tantos testemunhos lindos. A irmã trouxe o testemunho dela no último culto que ela foi até a sede. É a coisa mais linda. Porque o Senhor, Ele opera milagre, irmãos. Não é porque nós estamos vivenciando os últimos tempos que o Senhor não opera mais milagres. O Senhor opera. O Senhor cura no meio da igreja. O Senhor, Ele ainda batiza com o Espírito Santo. O Senhor ainda opera milagres. O Senhor ainda usa profetas para falar no meio da igreja. Mas para isso acontecer, você tem que dar lugar a Ele. O Senhor não habita num coração que está vazio. Não venha para a casa do Senhor com o pensamento do que você deixou lá atrás. Ai, Senhor, a minha família ficou assim, assado, está dando problema. O meu trabalho, Senhor, eu passei um dia atribulado. Não, venha para a casa do Senhor com a sua mente vazia de todos os problemas e encha dela somente da glória do Senhor. Porque quando nós fazemos isso, nós conseguimos dar um culto melhor a Deus. Você se sente leve no meio da igreja. Muitas vezes, eu já me senti muitas vezes um pouco pesada na igreja. Por quê? Aí fala, mas você tem pecado. Não, não é pecado, irmão. Sabe por quê? Porque muitas vezes você não se desprende. E nós que estamos ali do lado de alguém, nós sentimos este peso. Dentro da igreja, nós temos que ser vasos cheios da glória de Deus. É dessa maneira que o Senhor quer nos usar. É da melhor maneira que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Que nós possamos ser cada dia mais vasos de honra na presença dEle.
Assim como Jeremias falou ao Senhor, Senhor, eu não sei falar. Senhor, mas o Senhor falou o quê? Que antes de formá-lo no seu ventre, ele já havia o escolhido. E foi o Senhor que colocou palavras na boca de Jeremias, e Jeremias falava aquilo que ele tinha que passar àquele povo, e ele passou. E ele foi um dos melhores reis naquela época. E é assim que o Senhor faz. Nós estamos vivendo dias atribulados. Dias que, se nós não estivermos realmente com o nosso coração na presença do Senhor, nós podemos até olhar para trás. É perigoso, irmão, sabe por quê? Porque a fé ela está se diminuindo do coração do povo. A fé ela está se tornando algo assim que hoje em dia é difícil muitas vezes você ouvir falar de fé. A fé muitas vezes você só ouve falar quando de repente alguém está doente. Aí fala assim, tenha fé. Mas é fé algo assim que o Senhor coloca em nossas vidas para fazermos tudo. Com a fé, nós podemos romper cadeias, quebrar grilhões, nós podemos expulsar enfermidades, nós podemos expulsar demônios. O Senhor nos dá autoridade para isso. Não é só o presbitério e o pastor, não. É para nós também. É para nós, que nem a irmã falou, que ela está sendo moldada pelo Senhor, porque se fosse tempos atrás, talvez a atitude dela seria diferente, mas o Senhor a cada dia Ele nos molda, Ele nos transforma, Ele nos faz vasos novos na presença dEle. Onde o azeite está ali dentro só transbordando. Que você venha para a igreja transbordando de alegria por estar na presença dEle. É lindo quando os jovens vêm aqui louvar. Por quê? Porque tem tantas vidas pelo mundo se perdendo. Tantas vidas pelo mundo se perdendo. Parece que não estamos vivendo os últimos tempos. Não é verdade? A palavra do Senhor fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. É o amor um pelos outros, é o amor fraternal, é o amor por Cristo, porque no momento que você dá as costas ao Senhor, você não demonstra nenhum tipo de amor por Deus, sendo que Ele enviou o seu Filho por nós. Foi o Senhor que deu o seu Filho ali na cruz. Será que você teria coragem de dar seu filho para morrer por algum de nós? Ninguém faria isso. Jesus olhou na terra e não viu um ser humano sequer para fazer isto. E Ele fez o quê? Ele escolheu seu filho para que viesse por nós, padecer tudo o que Ele padeceu por nós. Por isso que hoje nós, Cristo é o nosso advogado. Ele nos advoga diante do Pai, porque Ele conhece a nossa vida. Ele sentiu as mesmas dores, Ele sentiu os mesmos temores, Ele passou fome, porque no momento que Ele foi até o deserto e ficou sem comer, Ele ali estava. Ele passou fome, gente, é um ser humano, Ele era igual a nós. 100% Deus, 100% homem. Mas a diferença é que o Senhor estava ali em comunhão com o Pai. Aleluia. Talvez fale, você consegue ficar 1, 2, 3 dias, 4 dias sem comer? Qual ser humano que consegue ficar sem comer, sem beber? Hoje em dia é muito difícil, não é verdade? Mas no momento em que você começa a conectar a sua vida com o Senhor, começa a entregar os seus caminhos ao Senhor, Ele está com você em todos os momentos. A qualquer batalha, a qualquer situação, a qualquer angústia da sua vida. Seja qual for o problema que você esteja enfrentando, temos um Deus. Temos um Deus, igreja. Temos um Deus acima de todas as coisas. Esse Deus, Ele é digno de toda honra e de toda glória. Nós temos que estar dentro da igreja glorificando, glorificando, glorificando e glorificando. Porque Ele é merecedor de tudo, igreja. De tudo. Ele é merecedor de estarmos aqui. Ele que foi ali e pagou o preço dele por nós naquela cruz. Nós temos que ser gratos ao Senhor. No momento em que o Senhor nos escolhe, que nem eu falei, Ele nos capacita.
E se de repente, no meio do caminho, você vier a falhar, Ele está ali pronto a lhe perdoar. Aleluia. Ele não te lança fora. Ele não é muitas vezes igual a nós, que por causa de uma coisinha de nada, nós já não queremos falar com o nosso irmão, nós já viramos a cara, já não temos mais aquela alegria no rosto do nosso irmão, damos graças a Deus muitas vezes porque aquele irmão foi da igreja para fora, e não é assim que o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina a amar, o Senhor nos ensina a perdoar. O Senhor nos ensina a estar junto, não importa com quem do lado, que nós possamos estar juntos em comunhão, porque o céu que eu vou é um só, eu só conheço um céu. Desde que eu nasci, que eu me entendo por gente, é o único céu que eu ouço falar, é o céu onde o Senhor mora, que o Senhor está ali nos esperando. Não existe céu para fulano nem para ciclano. Na terra existem várias igrejas, né? Várias placas de igreja, mas isso não salva ninguém. Não é a placa da igreja que vai salvar o ser humano, mas quem vai salvar o ser humano é a sua fé em Cristo. Aleluia. Por isso, irmãos, que nesses últimos dias possamos nos armar mais, que possamos nos suportar mais, nos perdoar mais. Não é verdade? Não adianta muitas vezes eu ser algo dentro da minha casa, chego aqui e sou outra pessoa. Ou então vice-versa. Que nem eu falei, os olhos do Senhor contemplam todas as coisas. No final, o Senhor quer que todos sejamos salvos. O Senhor, Ele não quer de maneira alguma que nenhum de nós se percamos. Não é verdade? Ele quer que nós todos subimos ao céu e lá possamos participar daquela grande ceia que Ele tem nos esperando. Aleluia. Mas para isso nós devemos seguir o quê? Fazer a vontade dEle, seguir os caminhos dEle e não olhar para trás. Quem olha para trás é covarde. Quem desiste da cruz é covarde. E os covardes não entrarão no reino dos céus. O Senhor, Ele quer um povo corajoso, um povo que lute, um povo que levante, que exalte ao Senhor, que contemple as maravilhas dEle e glorifica Ele dia após dia. É esse povo que Ele quer levar para o céu, um povo remido e lavado pelo sangue do Senhor. Aleluia. Por isso que Ele colocou aqui como exemplo o vaso. Porque Ele modela, Ele faz da maneira dEle, do jeito dEle. Ele tira as impurezas, Ele tira tudo aquilo que não é bom. E Ele faz da maneira dEle para que nós possamos servir a Ele. Em agradecimento ao Senhor, irmãos. Que possamos ser gratos. Eu continuo repetindo porque é isso que nós devemos ser ao Senhor todos os dias. Gratos, irmãos. Gratos porque nós temos um teto para podermos cultuar ao Senhor. Nós temos ar-condicionado, nós temos bancos, nós temos conforto dentro da casa do Senhor. E quantas vezes os missionários estão por aqui rodando? Quantos missionários têm que dormir muitas vezes no relento? Passando fome, passando frio, passando dificuldades. Por mais que muitas vezes nós mandamos ajuda, sempre alguém manda ajuda, mas eles passam dificuldades. Mas eles estão ali fazendo a obra do Senhor. Para você ser um missionário, você não precisa sair da sua igreja. Ao contrário, você pode ser um missionário aqui dentro e ali fora. Fazer missão é levar a palavra do Senhor àqueles que necessitam. Cada um tem um chamado diferente. Tem aquele chamado que aquele missionário já foi chamado para ir lá para fora. Mas muitas vezes o seu chamado é de ir ali, na esquina, e pregar para aquele morador de rua que está ali necessitado do Senhor. Aquele muitas vezes alcoólatra que está ali dentro de um bar, que muitas vezes você vai falar assim, ali eu não entro, entre. Se o Senhor mandar, você entre. Se o Senhor falar assim, você tem que ir, você vá. Sabe por quê? Quem vai te honrar é o Senhor. Em nenhum momento Ele vai te deixar sozinho. Se Ele te mandar ir para a batalha, vá.
A luta muitas vezes vem, é grande, é perigosa. Muitas vezes a gente se encontra encurralado em certas situações. Mas temos um Senhor que nos guarda em todos os momentos. Temos um Deus que sempre está conosco. Ele não nos deixa sozinho. Ele nos honra, irmãos. Ele nos dá o melhor. O melhor do Senhor é muito melhor que tudo. Muitas vezes você ganha um presente e fica tão feliz, né? Imagine aquilo que o Senhor tem te dado todos os dias, que é a sua vida. Aleluia! Que a sua salvação foi o melhor preço pago ali na cruz, né? A nossa salvação. Por isso que nós temos que estar sempre com um sorriso no rosto. Sempre alegres. Tá com problema? Dê risada. Se alegre no Senhor. Tá com dificuldade? Seja feliz, se alegre no Senhor. Que o Senhor, Ele vai te confortar, Ele vai te abençoar, e Ele vai suprir toda aquela necessidade que você tem dentro do seu lar. Eu não conheço ninguém por dentro e nem conheço ninguém dentro dos seus lares. Quem conhece é o Senhor. Os olhos do Senhor vê tudo. Ele sabe muitas vezes que tem gente que passa dificuldade e necessidade, mas o Senhor supre, e o Senhor sempre manda a providência. Aleluia. O Senhor nunca nos deixa sozinho. De repente você levanta de manhã falando assim: Senhor, eu estou sem dinheiro para pagar aquela conta. Quando é mais tarde, o Senhor já está mandando a providência na sua vida. Senhor, eu não tenho um pacote de arroz no meu armário. Daqui a pouco o Senhor já está mandando a providência na sua vida. E o que você tem que fazer? Agradecer a Ele. Vindo à casa do Senhor, sendo grato. Recebeu bênção, igreja? Fale. Agradeça, peça oportunidade ao pastor. Pastor, eu quero contar uma bênção, não importa. Porque assim o Senhor se alegra mais e mais na nossa vida. É verdade? Tudo aquilo que Ele tem nos dado, que sirva de exemplo para muitas pessoas que estão passando por certas dificuldades. Não é verdade? Quando você conta aquela cura que o Senhor deu na sua vida, é exemplo para muitas vezes que de repente também está passando por alguma dificuldade na sua saúde. É tão bom servir a esse Deus. Aleluia. É tão bom, igreja, servir a esse Deus. Eu me pergunto por que tem tanta gente que é tão ingrata com o Senhor e se afasta do Senhor por tão poucas coisas. Por tão poucas coisas. Muitas vezes dá a desculpa de dizer: porque fulano olhou para mim torto. Porque fulano falou de mim. Não ligue para fulano, irmãos. Dê valor àquilo que o Senhor te deu, aleluia. Dê valor ao sacrifício que Ele deu por você ali na cruz. Nós temos que andar unidos, de mãos dadas, levando a palavra do Senhor até o dia que Ele voltar. A união tem que partir daqui, de dentro da casa do Senhor. A gente não tem que fazer bonito para ninguém lá fora, a gente tem que fazer o melhor para o Senhor. A gente tem que dedicar a nossa adoração ao Senhor. A gente tem que toda hora, em todos os minutos, em todos os momentos, estar glorificando a Ele. Estar exaltando a Ele. Estar sendo grato a Ele. Pela melhor coisa que Ele fez por nós. Que foi nos dar a vida, a nossa salvação. Não existe presente maior que esse. Nós somos vasos na mão do oleiro. A melhor mão que existe, que é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Foi a melhor forma que Ele nos fez. Foi da melhor forma. Ele nos fez da melhor forma, irmãos. Aleluia. E Ele quer nos usar da melhor forma. Aleluia. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Ore mais. Lá na sede eu falei para as irmãs, a partir de quinta-feira, vamos orar mais. Precisamos orar mais. Nas quarta-feira eu falei, temos que orar mais. Temos que dedicar a mais. A oração ao Senhor é falar com Deus. Orar é falar com Deus. E precisamos orar. Precisamos orar, irmãos. É oração e palavra. Louvor é bom, mas temos que ter oração e palavra. Quanto mais oração e palavra, mais você se enche.
E mais você fica menos propenso a pecar. Porque você ali está com sua mente já, com seu coração preenchida das coisas de Deus. Não é verdade? Ore ao Senhor, fale com Deus. Tire sempre um tempo dentro do seu lar, para que quando você vir para a casa do Senhor, você já esteja cheia. Cheia do azeite que Deus ele quer transbordar dentro da sua vida. Aleluia. Que nós possamos ser vasos de honra na presença dEle. Que nós possamos ser pessoas que deem frutos de honra, os melhores frutos que nós possamos dar ao Senhor. Amém, irmãos? Deus é bom? Deus é bom? Ele merece um glória a Deus? Esse glória está fraco. Ele merece um glória a Deus? Glória a Deus. Aí fala assim, o Senhor não é surdo? Não, Ele não é surdo. Mas Ele quer o melhor. E se podemos dar o melhor, que possamos dar o melhor. Porque se a gente fosse lá no mundo, lá no aniversário, a gente estaria parabéns para cantando alto, para todo mundo ouvir. Então dentro da casa do Senhor tem que dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O quanto melhor você puder, você faça. O quanto mais você puder fazer, você faça. Que Ele vai te recompensar, que Ele vai te honrar. Que no momento que você estiver ali angustiado, ore ao Senhor, louve ao Senhor, adore ao Senhor, dentro da sua casa, dentro do seu carro, andando no meio da rua. Talvez fale, essa pessoa está louca, tá doida assim, está louca da presença de Deus, aleluia. Não é verdade? Muitas vezes você está sozinho no meio da rua, eu me tiro por mim, eu estou dentro do meu carro dirigente, estou ali falando com Deus. Às vezes talvez alguém olhe e fale, nossa, está falando sozinha, estou falando com Deus, aleluia. Que é a nossa melhor companhia, né? Ai, Senhor, eu estou sozinha. Não, você não está sozinho, você está com Deus. Ter Deus na nossa vida é ter tudo. Não é verdade? Ter Deus na nossa vida é ter tudo. A gente pode não ter nada dentro da nossa casa, mas se nós tivermos Deus, nós temos tudo. Aleluia! Porque Deus é bom e Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Amém? Que as palmas louvem ao Senhor.